Olá pessoal, bem-vindos ao canal Serviço Profético. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos A Jornada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tabernáculo caído de Davi, o que isso significa e como isso nos afeta. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, espera a vinheta que a gente já volta. Bom, gente, lá em Amós capítulo 11, a gente vê o versículo que diz o seguinte, olha: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, que está caído, e repararei suas brechas, levantarei as suas ruínas e reedificarei como nos dias antigos. Essa minha versão vem tabernáculo, algumas outras versões vêm como tenda, E é muito importante fazer a leitura do verso 11 juntamente com a leitura do verso 12, que é algo que eu percebo que muitas das vezes não tem sido feito, porque diz o seguinte, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então aqui a gente vê uma profecia a respeito da tenda, da casa de Davi. Essa palavra aqui que está traduzida para tabernáculo é a palavra kuká, Ela está voltada para ou um jardim ou então no sentido de uma habitação, de uma cabana, Ao longo da Bíblia você vai achar várias outras palavras que são traduzidas ou por tabernáculo ou por tenda, Uma é o hel, que é usada para casa, moradia, Mishkan, que é utilizada geralmente para habitação no sentido de templo, Mas essa palavra aqui, ela não é uma palavra tão usada, ela é uma palavra menos usada, Porém, ela tem esse sentido de casa. Então, a profecia de Amós é que nos últimos dias Deus levantaria a casa de Davi que foi caída, E essa palavra casa aqui não vem no sentido de tabernáculo, no sentido daquele lugar de templo onde tinha aquele processo de adoração, como eu vejo sendo falado muito hoje aqui, mas ele vem no sentido de realeza, de dinastia davídica, E quando você entende isso, você entende a relação com o 12, porque fala assim, quando a tenda de Davi for restaurada, ou seja, quando a dinastia davídica for restaurada, ela possuirá todas as nações. Então, esse aqui, na verdade, é muito mais do que um processo de casa de oração 24/7. Na verdade, Amós não está profetizando isso. Na verdade, ele está profetizando um descendente de Davi que restauraria o seu reino, o reino davídico, uma raiz que nasceria de Davi. Na verdade, aqui é uma profecia messiânica de como Cristo viria e ele tocaria as outras nações. Bom, isso é confirmado quando a gente chega em Atos, capítulo 15, veja só. O contexto de Atos, capítulo 15, é uma reunião, para tratar a respeito de como a igreja vai lidar com os gentios. Por quê? Capítulo 15 é conhecido como o primeiro concílio, Até então o evangelho era pregado de judeus para judeus, embora houvessem judeus espalhados pelo mundo todo e o mundo todo tivesse, mundo conhecido da época, E o mundo daquela época estivesse sendo tocado, Você vê lá no início de Atos, Pedro prega 3.000 judeus que vinham de outras nações. Mas até então o evangelho era pregado, como uma dissidência do judaísmo, para judeus. E então surge Paulo e ele começa a pregar aquilo que ele chama de um mistério que estava oculto, que é a pregação para os gentios, para as outras nações, E aí por isso ele precisa se reunir com os apóstolos em Jerusalém para poder definir quais seriam as posturas adotadas para os gentios, para as outras nações. E nessa conversa, Pedro é persuadido pela testemunho de Paulo, lembrando que teve uma experiência posterior na casa de Cornélio, que não era judeu, que era gentil, onde Deus mostrou que os judeus não podiam fazer impuro aquilo que Deus tornava puro, ou seja, que Deus também estava purificando as outras nações, que Deus também, por meio de Cristo, estava não só chamando judeus, mas também gentios para o seu reino, para fazer parte da sua aliança. E aí a partir do verso
14, né, a gente vai ver em Atos 15, verso 14, a gente vai ver essa conclusão de Pedro. Ó. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais se invocam o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, a gente vê que o cumprimento dessa palavra é um cumprimento que você vai ver, na verdade, isso sendo tratado ao longo de todas as cartas apostólicas, né? Que é a respeito do mistério que estava oculto, mas que agora é revelado. Que mistério é esse? É que Deus está fazendo de dois um só. Deus está fazendo tanto dos que estavam longe como dos que estavam próximos, né? Essa é a linguagem de Paulo em Efésios, né? O mistério que estava oculto é atrair os que estavam longe junto com os que estão próximos, fazer de dois um só, tanto de judeus quanto de gentios. Então, na verdade, a nossa leitura de Amós, quando a gente pensa nisso, isso é importante porque diz que isso seria feito nos últimos dias, né? Então, são nesse tempo, é agora, né? É o que nós vamos estar vivendo agora, né? A gente não pode ter uma visão errada do cumprimento de Amós 9:11. Nós não podemos usar uma licença teológica para poder mudar o sentido disso, né? Acreditar que isso aqui, que esse texto de Amós serve de justificativa para sustentar movimentos que são provisórios, né? Hoje a gente vive uma grande ascensão dos movimentos de casa de oração. Eu participo de um e eu acredito que são de Deus, que é algo que Deus está fazendo, mas eu acredito que eles são provisórios, né? E acredito que esse movimento tem a ver com essa geração e com aquilo que nós precisamos aprender. O modelo casa de oração é um modelo de ferramenta que Deus está trazendo para nos ensinar. Nós não podemos pegar Amós 11 como justificativa para estabelecer isso como regra. Casa de oração não é um sinal do fim dos tempos. É uma ferramenta que Deus está dando para a igreja de agora e pode ser bem provável que não perdure, porque é natural que as coisas mudem. Então, eu vejo que muito da nossa leitura parte de uma teologia da substituição. Como nós cremos que a igreja substitui Israel, por isso a gente começa a trazer novas interpretações daquilo que antes é óbvio, aquilo que já era óbvio. A igreja não substitui Israel, a igreja e Israel se tornam um. A igreja e Israel se tornam um em Cristo para ser participante da promessa de Abraão. Então, quando a gente rompe com a nossa visão da substituição, com essa teologia de substituição, e começa a ter uma visão mais ampla da realidade bíblica, nós começamos a ter uma compreensão do plano de Deus. Deus tem um plano. Qual é o plano? Gênesis 15 vai falar, é a promessa de Deus a Abraão, de como, através de Abraão, de onde vêm os judeus, ele abençoaria todas as nações da terra. Então, o plano de Deus passa pela união entre judeus e gentios. Isso é a igreja. A igreja é a união de judeus e gentios. Assim como alguns judeus foram cortados da promessa, os gentios estão sendo enxertados. Isso é o ensino que nós temos na Bíblia. Então, nós não podemos ter uma visão errada sobre o que é a restauração do tabernáculo de Davi. A restauração do tabernáculo de Davi é a união em Cristo de judeus e gentios. É esse o objetivo, é a restauração do reino messiânico que abrangerá judeus e gentios. Jesus é o cumprimento da restauração do tabernáculo de Davi. A igreja por si também é esse cumprimento, né? Ela é o cumprimento dessa profecia por tabela, né? E
Quando nós alcançamos uma visão clara do plano de Deus, nós conseguimos corresponder de modo correto e assim ser mais proféticos. Eu vivo batendo na tecla que a gente precisa estudar, que a gente precisa compreender as coisas. Tenho falado sobre arrependimento, que é a mudança de mentalidade que vem através do conhecimento da palavra, do contato com o Espírito Santo. Tenho falado sobre a importância do fundamento do ensino na vida profética. Tenho falado que Jesus só sabia o que o Pai ia fazer, porque ele tinha uma vida de devoção, de estudo da palavra, porque é através do conhecimento que a gente adquire, revelado por Deus através da palavra, é que Jesus conseguia compreender o que o Pai faria, porque Deus não faz nada sem antes revelar o profeta. Então, se eu quero saber o que Deus vai fazer, é só ver o que foi profetizado. Então, quando eu entendo de forma plena isso, eu começo a realmente me tornar uma pessoa profética. Por exemplo, se eu entendo o que é a restauração do tabernáculo de Davi de forma correta, eu sei o que o Pai está fazendo. Ele está restaurando o tabernáculo caído de Davi. O que isso significa? A união de judeus e gentios. Então, deixo isso para você. Não quero desanimar você que está pensando em casa de oração. É muito bom. Eu acredito que é um mover do Espírito Santo para a nossa geração. Mas, para você alcançar uma visão ampla do plano de Deus, você precisa ser honesto intelectualmente com as Escrituras. Não pode distorcer as Escrituras para caber naquilo que você quer fazer. Amém? Eu oro para que você seja abençoado com essa palavra. Oro para que você pense bastante nisso que nós temos falado, para que você ore buscando revelação e para que o Espírito do Senhor encha você, para que você possa cumprir sua missão, tá bom? Está sendo um prazer caminhar contigo nessa jornada, nessa senda profética, e eu deixo aqui o meu abraço para você. Segue a gente no Instagram, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal para receber novas informações sobre nós, nossos vídeos. Vai nos acompanhando que vai ser muito bom, tá bom? Abraço, fiquem na paz.